Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estarmos mediando esse momento de oração e eu gostaria de trazer hoje palavras de 4 profetas da Bíblia, porque eu acho que ainda que a gente esteja nesse tempo, que é um tempo de tristeza, de sofrimento, misturado com a fase política que a gente enfrenta, a gente precisa continuar tendo o quê? Uma presença profética. E a Bíblia não diz que profetas são pessoas como que iluminadas, que estão acima do vulgo de quem é comum. Não, são pessoas que têm a capacidade de a vivência, de adquirir sabedoria da parte de Deus, e a gente reconhece muitas vezes em pessoas até que não são estudiosos, que não têm nível de doutorado e tal, a gente reconhece que há sabedoria no meio dessa gente. Então a Bíblia diz que o profeta, aquele que fala da parte de Deus, ele exorta, ele edifica e ele consola. A Bíblia também diz que a palavra do profeta é aquela que é conforme a necessidade, que transmite graça aos que ouvem e não é uma palavra que faz tropeçar, quer dizer, não é uma palavra demagógica. A gente vê em Jesus esse perfil de profeta. Claro que às vezes Jesus fala duro, mas com quem Jesus fala duro? Com pessoas que precisavam ouvir naquele tom com que Jesus falou. Eu quero lembrar o profeta Isaías, porque ele diz que Deus está sempre disposto a conversar conosco. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor, mesmo com pecadores. Eu já disse no vídeo anterior que a gente às vezes costuma classificar as pessoas. Então a gente coloca pessoas assim que a gente acha que estão totalmente desqualificadas, totalmente desclassificadas. Evidentemente que nós estamos no grupo das pessoas que são justas, mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e temos que arrazoar com Deus, conversar com Deus. E conversar com Deus todos conversamos, mas eu acho que o contexto entre nós, a fraternidade, como acontece com o nosso grupo, é um lugar onde a gente deve arrazoar, trocar razões e procurar o quê? O certo, o correto, o justo, ouvindo o outro. Então, a Bíblia é o primeiro livro que diz que a gente deve amar o outro e não sair por aí dizendo que ama a Deus ou que é amado por ele, se não tem intenso amor pelo outro. Então, Isaías é o primeiro profeta que eu quero abordar. E ele diz, olha, troque razões entre você e Deus, mas também entre os demais, para ver se você está certo mesmo ou se tem uma outra maneira de se conduzir, mais própria para a sua vida. Isso diz Isaías. O profeta Miqueias, que é o conterrâneo de Isaías, eu vou até ler o trecho dele, que eu acho muito bonito esse trecho, porque o profeta Miqueias, Isaías pregou no tempo de Miqueias, no reino de Judá, cerca do ano 750, 730, 720. E Miqueias ele diz assim: Deus te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Ele está dizendo, olha, você sabe, está cansado de saber o que Deus quer de ti. E o que ele quer? E ele diz assim, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. 3 coisas que são essenciais na nossa vida: praticar a justiça, amar a misericórdia. O que é misericórdia? É você amar indiscriminadamente, é você ter misericórdia de qualquer tipo de pessoa, sabendo que você precisa de misericórdia, que você também é imperfeito. Então a gente precisa ter o mesmo tipo de misericórdia que a gente quer que tenham conosco e andar humildemente diante de Deus. É muito difícil ser humilde, mas é necessário ser humilde. A bem-aventurança de Jesus, a primeira bem-aventurança é que a gente seja humilde de coração. E no Reino do Norte, nós estamos no Reino de Judá, que é o do Reino do Sul, mas no Reino do Norte, na mesma época de Isaías e Miqueias, há 2 profetas, Oséias e Amós, um em seguida ao outro, que também pregam. E Oséias tem um versículo sensacional lá no capítulo 6 que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então Deus é alguém que a gente deve continuar conhecendo, porque ele se revela a nós.
Mais uma vez, vamos dizer isso. Claro que eu posso dizer que conheço Deus, que eu oro, que eu leio as Escrituras, mas o conhecimento de Deus está o quê? Na fraternidade com o outro, porque eu não tenho todo o conhecimento de Deus. Cada um tem uma experiência de conhecimento com Deus. Então, conhecer e prosseguir em conhecer Deus é conhecer o outro, partilhar com o outro, é viver com o outro, perto dele e sabendo qual é a sua experiência com Deus, para que eu possa compartilhar a minha também, para que a gente possa se edificar nisso. Não é? E para terminar, o profeta Amós. O profeta Amós é muito interessante, ele também pregou no Reino do Norte, mas ele morava no Reino do Sul. E quando ele chegou no Reino do Norte, tinha montado um quadro em que uma blindagem com o Reino do Norte. Ninguém podia criticar aquele camarada, aquele rei que era o rei Jeroboão II, que reinou 51 anos em Israel. Então ele tinha um monte de profetas profissionais que eram mantidos pelo bolso dele. A gente não precisa, a gente conhece bem a história, toda religião quer o quê? Uma fatia do poder para poder se manter. Estão falando agora dos evangelhos, mas isso outras religiões já fizeram no passado, até religiões de tribos. O xamã da tribo quer ficar bem perto do chefe político para que também possa... Então, não é o problema da religião, mas é o problema do caráter do profeta. E o profeta Amazias falou para Amós, vai para a tua terra, vai embora daqui, porque você não tem que falar contra o rei. O rei está blindado. Aí Amazias falou assim, eu não sou profeta profissional, eu era boiadeiro e colhedor de sicômoros. Se fosse aqui no Acre, ele dizia, eu sou boiadeiro, mas no tempo que sobra eu cato castanha. E eu estou falando da parte do Senhor. Então, uma das coisas para a gente ser profeta de Deus é ser imparcial. Aonde houver o erro, a gente denunciar o erro, independente do lado, independente do ponto de vista. Há erro, eu vou denunciar o erro. Então, o profeta Amós nos ensina isso. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa se inspirar na palavra dos profetas e pôr em prática. Muito obrigado.